Glória a Deus. Meus irmãos, nós damos graças a Deus pelo ano litúrgico, pelo ano cristão, que nos possibilita relembrar essa data tão importante, que é Pentecostes, quando o Espírito Santo foi dado à igreja para que ela atuasse na missão de Deus no mundo. Todos nós temos aprendido nesses dias que nós somos ungidos. Amém? Quantos ungidos tem aqui nessa tarde? Você é ungido do Senhor quando você entrega-se ao senhorio de Jesus, quando você ouve a palavra de Deus, quando você se arrepende e crê e confessa Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Você passa a ser um ungido de Deus, porque você está unido com Jesus. Amém? Enxertados na videira verdadeira, sendo cultivados pelo Pai, que é o Pai é o João 15, o Pai é o Aleluia, o Pai é o agricultor. Você acha que o Senhor sabe cultivar a sua videira? Glória a Deus. É fato que nós somos ungidos, mas nós precisamos ser totalmente preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. E é com o propósito de sermos cheios do Espírito Santo que nós nos reunimos aqui nesses dias. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, ser cheio do Espírito é algo que é vital para nós. Hoje pela manhã faltou água aqui, acabou água. Aí, acabou água. Todo mundo desesperado, porque imagina a gente ficar sem água, irmãos. Imagina. É uma coisa urgente e prioritária na ordem do dia, né? Ir atrás de água. Eu vi lá o Dé falou com o outro, porque o fornecedor ia demorar, então ele falou com os irmãos que estavam vindo para cá. Eu trago um galão, o outro traz 2 galões, então emergencialmente a gente já tinha água para nós. Irmãos, e o Espírito Santo, ele não é vital para nós? Será que a água é mais essencial para nós do que o Espírito Santo de Deus? Então, irmãos, por que razão nós somos tão displicentes? Por que razão nós somos tão negligentes, tão indolentes na nossa busca pelo Senhor? Porque a nossa busca é assim delicada. Sabe o que é uma busca delicada? Um dia desses atrás, um tempo atrás, a minha mãe passou mal aqui em casa, lá em cima, irmãos. Ela desmaiou, perdeu os sentidos. Pensa num desespero. O Dé e o Lázaro desceram com a minha mãe para casa, escadinho ali, no colo. Eu entrei no carro, minha mãe no colo, e um clamor, né? Falei, irmãos, meu Deus, se aconteceu alguma coisa com a minha mãe no meu colo, meu Deus. Eu fiquei, irmãos, desesperada e clamando ao Senhor. Pensa num desespero ao chegar no hospital. Você acha que a gente foi delicado? Você acha que a gente foi delicado? A gente não foi delicado, irmãos. A gente fez o barulho necessário para que alguém nos socorresse emergencialmente. Isso se trata de prioridade e urgência. Será, irmãos, que nós cremos realmente que o Espírito Santo de Deus é vital para nós? Será que a nossa corrida atrás de sermos cheios do Espírito Santo é pelo menos parecida com a nossa corrida para
vida. Eu quando jovem, eu sou jovem ainda. Eu prego pra mim, pra eu acreditar, você tá entendendo, né? Eu era uma pessoa muito sonhadora, Fábio. Muito lutadora e guerreira. Eu tinha um ardor, um desespero por coisas. E eu vejo muito isso nos jovens, sabe? Será, irmãos, que nós temos uma formação acadêmica e uma carreira de sucesso é mais vital para nós do que sermos cheios do Espírito Santo? Será que nós temos bens e propriedades e carros admiráveis, invejáveis, é mais vital para nós do que sermos cheios do Espírito Santo? Irmãos, presta atenção no tipo de oração que a gente faz. A gente faz assim: eu não tenho marido, eu não tenho esposa, eu não tenho filhos, eu não tenho bens, eu não sou importante, mas eu tenho Jesus. Escuta bem o que eu acabei de falar. Eu tenho Jesus. Como se Jesus fosse algum prêmio de consolação, entende? Como se Jesus fosse um tapa-buraco para maquiar a sua real necessidade, que não é de Deus, que não é do Espírito Santo. Irmãos, é Jesus. Ele é o tesouro. É Jesus. Ele é o mais importante. É Jesus. Ele é mais urgente. É Jesus. Jesus não é tapa-buracos. E a não ser que eu e você entenda que o lugar mais alto que nós vamos chegar na vida é aos pés de Jesus, nós não estaremos com o Senhor por toda a eternidade, irmãos. O lugar mais alto que eu quero que os meus filhos cheguem é aos pés de Jesus. O lugar mais alto que eu quero que você chegue é humilhado, rendido, derramado aos pés da cruz. Esse é o lugar mais elevado, meus irmãos. Você percebe como o mundo nos seduz? Irmãos, o tempo todo nós estamos sendo encantados pelo canto da sereia. As promessas da serpente continuam a mesma. Você vai ser Deus, você vai ser poderoso, você vai ter um lugar no mundo, você vai ser independente. Quando você tiver a sua liberdade financeira, a sua liberdade intelectual, quando você for alguém na vida, quando você tiver esse carro, as pessoas vão olhar para você com admiração. Você vai ter bastante amigos, você vai poder fazer churrasco, encher a sua casa de gente. O mundo vive contando essas mentiras para nós, meus irmãos. E nós vivemos distraídos com essa conversa de serpente. E nós vivemos iludidos com essa conversa de serpente, arruinando a nossa vida, buscando uma água que é incapaz de saciar a nossa sede. Nós precisamos mesmo, irmãos, é das águas do Espírito. Eu e você não fomos feitos para assistir de longe aquilo que Deus quer nos entregar bem pertinho, com a sua presença relacional. Irmãos, Pentecostes é esse chamado para nós sermos cheios. Para nós sermos cheios. Você pode dizer, se você quer, né? Óbvio. Eu quero ser cheio. Irmãos, nós somos cheios para sermos transformados. Coloca a mão na sua cabeça. Transformados.
transformados. É para isso que o Senhor nos quer cheios. Transformados os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos sonhos, as nossas ambições. Do alto da cabeça, a obra do Espírito Santo é nos transformar, nos conformar à imagem de Jesus. Agora olhe para mim. Sabe para quê? Transformado para ser enviado. Transformado para ser enviado. Assim como em Pentecostes, o Espírito Santo está disponível para nós hoje, para os corações disponíveis de igual modo. O Espírito Santo não está aqui para os corações ocupados. O Espírito Santo não está aqui para as mentes cheias de preocupações e inquietações com as coisas dessa vida. Mas o Espírito Santo está disponível para aqueles que estão disponíveis. É você? Naquele dia, lá em Atos 2, os discípulos estavam reunidos numa casa de portas fechadas, quando viram o som como de um vento impetuoso. E aqueles homens foram incendiados para serem luz no mundo, irmãos. É para isso que eles foram incendiados, para acender a escuridão lá fora. Ai, meu Deus. Aleluia! Para eles espalharem as boas novas ao mundo inteirinho. Deu certo, irmãos. Eu e você somos prova. Aleluia! O Senhor vai fazer de novo. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Aleluia! Mas não se engane, irmãos. Aqueles homens foram cheios do Espírito Santo porque eles deram ouvidos à palavra. Fala o seu nome, Cristina. De novo, Cristina. Dê ouvido à palavra. Dê ouvido à palavra. Porque eles deram ouvido à palavra. Eles obedeceram a ordem do Senhor. Ficai, esperai, permaneçam. E porque eles deram ouvido à palavra do Senhor e permaneceram, eles foram cheios do Espírito Santo. E quanto a nós, irmãos, eu estava pensando, né? Até comentei com alguém. Hoje o dia abriu, estava sol, né? Falei, hoje é o dia para os crentes Nutella. Hoje está bonzinho para os Nutella, que precisa de um bom tempo para buscar Deus. Eu preciso de um bom tempo, uma boa temperatura. Eu preciso também de uma excelente saúde física. Eu preciso ficar maravilhosa. Eu queria saber se a mulher do fluxo de sangue tivesse esse mesmo pensamento. O que seria aqui? Será que ela tinha sido curada? Sabe aqueles leprosos que resolveram violar a lei por conta própria porque eles receberam a notícia que tinha alguém que era o Messias que estava caminhando nas ruas e eles não podiam ficar indiferente a isso? Eles foram, violaram as regras. Será que se esses irmãos tivessem assim o nosso estilinho terapêutico de ser, o nosso estilinho fracote de ser, irmãos, do século 21, será que eles tinham conhecido e provado que o Senhor é bom? Irmãos, nós não temos conhecido e provado que Deus é bom o tanto que deveríamos conhecer e provar que Deus é bom, porque nós não estamos disponíveis, nós estamos entretidos demais conosco. Nós estamos entretidos demais com a nossa vidinha medíocre e a gente acha que ela é maravilhosa, a gente acha que ela é boa,
A gente acha que ganhar 10, 20, 15, sei lá, quantos mil que você anseia ganhar. Você acha que você não ser CLT é bom. Estar aos pés de Jesus que é bom. Estar na presença relacional, conversar com o Espírito Santo é que é bom, irmãos. Conhecer a Deus como Ele nos conhece. No limite que nós podemos com essa carcaça velha, né? Isso que é bom. Isso é bom demais. Dinheiro nenhum compra. Fama nenhuma. Like nenhum, irmão, compra. Ser alguém das alturas. Meu Deus, nós precisamos ser honestos em relação à fé que nós declaramos ter. Tudo é empecilho para nossa fé, gente. Tudo é dificuldade, do cansado para a igreja. Oxi, aí eu trabalhei até tarde, não vai dar tempo. Ai, eu tô com dor no pé, tô com dor no baço, no rim, tô com dor no fígado, sei lá, tô com dor na célula da pele, no fio do cabelo, é tudo assim, ai, meu cabelo tá doendo, prendi demais. Irmãos, o que é isso? Isso é fé? Isso é fé, irmãos? Responda para você. Isso é fé? Então, com toda reverência e temor. Isso foi só o Paulo. Isaías 61. Com reverência e temor, irmãos. Com reverência e temor da santa palavra de Deus. Profeta Isaías, capítulo 61. Pode abrir a Bíblia, viu, crente? Vocês não largaram a miséria do celular ainda, né? Algum homem, irmãos, vamos permanecer assim atentos. Um homem com voz de valente soldado, levante-se no seu lugar e leia bem alto o verso 1. Na sua versão. Não tem nome aqui? Glória a Deus. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Aleluia. Novamente. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Aleluia! Põe a mão sobre a sua cabeça e diga: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Uma vez eu fui agradecer ao meu pai pelo meu nome. Fui tentar descobrir a história, porque que foi meu pai que me deu meu nome. Que eu amo meu nome, gente. Combina comigo. Combina com aquilo que eu quero para minha vida. Meu nome é Cristina, que significa que provém de aquela que provém de Cristo. E eu fui perguntar fui agradecer ao meu pai quando eu entendi essas coisas. Que eu amava mais ainda o meu nome. Eu conheci um monte de Cristiana, mas Cristina, a Cristina era Ana Cristina, Maria Cristina, era o segundo nome. Eu sei. A minha mãe está aqui, mas o meu pai já está com o Senhor. Ele falou assim que ele, quando era moço, ele tinha se apaixonado por uma tal de Cristina. Ai, cancela. Ai, ele deu pra mim. Glória a Deus pela Santa Cristina que apareceu na vida dele. Mãe, tá tudo bem. Passado. Glória a Deus.
essa é uma verdade sobre todos aqueles que estão unidos a Jesus. Você provém de Cristo. Você é ungido, ungida do Senhor. Aleluia! Eu acho que você tinha que dar glória a Deus. Aleluia! Nós aprendemos aqui já nesses dias. E você vê, irmãos, como é tão importante participar de toda a programação. Entende? Você não pode pegar a missa pela metade. Entende, tá? Você tem que pegar desde o comecinho. Porque nós estamos falando de um preenchimento. Na sexta-feira a gente recebeu um pouquinho. Oh, glória a Deus, uma madrugada, gelada, mas na presença do Senhor. Aí no sábado a gente recebeu um pouquinho logo pela manhã, depois foi recebendo. À noite recebemos mais. E tá quase lá, amém? E hoje, você viu que a coisa vai aumentando, ó, a pressão vai aumentando. É isso. Isso é o governo do Espírito. Isso é Pentecostes, irmãos. Glória a Jesus. Nós já aprendemos aqui que essa profecia é sobre Jesus. Ele é o Messias, amém? Ele é o ungido de Deus. O cordeiro que foi morto desde antes. Jesus é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Isso está escrito lá em Apocalipse 13:8. Aí você fala, mas como assim? Calma que você já vai entender. Antes da fundação do mundo. Porque antes que os montes nascessem, antes que se formasse a terra e os mares e o mundo todo, de eternidade a eternidade, o nosso Deus é Deus. De eternidade a eternidade, o nosso Deus é Deus. Onipotente, onipresente, Deus está aqui no meio de nós, poderoso para salvar. Ele também é onisciente, dentre tantos outros atributos de Deus. Alguns ele comunica a nós, mas outros são exclusivos. São atributos que pertencem somente a Deus. Você acha que Deus foi pego de surpresa lá no Éden? Eu sei que você sabe que não. Deus sabia que o homem que ele formou para lhe dar louvor, diga, eu fui formada para dar louvor ao Senhor. Nossa, Deus, é isso. Eu só vivo para isso, para dar louvor ao Senhor. Glória a Deus. Deus sabe que esse homem que ele fez para lhe dar louvor se rebelaria contra ele, que seria seduzido tal qual nós somos seduzidos ainda hoje. Porque, gente, se uma coisa que o diabo não tem é o quê? Criatividade. Zero criatividade. E uma coisa que a gente não tem é o quê? A gente é meio burro, né? A gente acha, não sei o que acontece. O povo tão inteligente que carrega a presença de Deus, diferente do diabo, cheio de criatividade, né? Cheio de dons, talentos e vocações, uma beleza, a humanidade preenchendo o mundo de Deus, cheio de obras gloriosas, gente, né? Você anda de avião, aleluia. Esses dias que a gente estava tomando café lá fora, né? E olhando as aves, vários tipos de aves que estavam se exibindo, só porque elas voam. E aí a gente estava olhando lá, e aí eu falei para Deus, nossa, o homem fez, né, a aerodinâmica do avião foi inspirado o quê? Na criação de Deus. A gente só copia, você está sabendo, né? Deus faz tudo e a gente vai lá e copia, incrementa com a graça de Deus sobre nós. Então, nosso homem cheio de criatividade, dando ouvidos para a conversa da serpente. Meu pai, enfim, você sabe a história, né? O homem lá se rebelou, foi seduzido, acreditou na mentira da serpente. Aí você fala assim, de novo, sabe que a história começa no começo? Você está sabendo? Pois é, a gente começa essa história sempre no começo, para você entender a história todinha. Então hoje a gente vai de Gênesis Apocalipse, tá bom para você? Claro, você é uma palavra de Deus, na verdade? Aleluia! Onde estão os amantes da palavra
Mas Deus não quebraria a sua aliança com a sua criação. Porque Deus é incapaz de ser infiel. Aleluia! Ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. É verdade que o Senhor é justo, Ele é fiel, né? Não ia abandonar a sua criação, mas o Senhor é justo. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas Deus teve compaixão da sua criação. Deus teve misericórdia por seu amor e por sua bondade, por causa de Deus mesmo. Ele não entregaria a sua criação à degradação, à destruição, não. Deus tinha um plano. Fala para o seu irmão. Pô, Deus tinha um plano. Sempre, desde antes. Deus tinha um plano. Nós já estudamos sobre isso em alguma ocasião. O plano de Deus não mudou. Tem essas etapas aqui, o plano de Deus. Um rei, um reino, um povo, uma terra e uma lei. Plano de Deus. Esse plano de Deus é ecoado em todas as sagradas escrituras. Quando você lê lá, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu estou trabalhando na história de modo que na plenitude dos tempos eles serão o meu povo. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, o único Deus, o único rei, o único povo. Aleluia. Numa única terra, debaixo de uma única lei. Então Deus, desde Gênesis, Ele começou a revelar o seu plano ao longo da história. Não somente isso, mas revelar quem Ele era. O Eu Sou. O Eu Sou passou a revelar na história quem Ele era, revelar o seu plano e o seu amor extravagante. Você acha que uma serpente invejosa, uma serpente carente, egocentrada, você acha que uma serpentinha michuruca ia ser capaz de barrar os planos de Deus? Se é no inferno inteiro, demoniaiada toda, ninguém pode impedir o plano de Deus para mim e para você, que está dentro do plano de Deus cósmico. Ninguém. Diga glória a Deus. Irmãos, eu vi uma senhorinha falando assim, achei tão bonitinho. Ela, as irmãs do Coque, né? Conhece? Os novos não conhecem. Ela disse assim, que ela estava num culto, e aí o Espírito Santo falou assim com ela: você gosta quando as pessoas elogiam a sua comida? Quantos aqui sabe que para você fazer um banquete você trabalha pra caramba? Você sabe? Você investe recurso financeiro, você investe recurso intelectual, né? Suas habilidades de cozinheiro, ou se não, glória a Deus pelas receitinhas da internet. Oh, glória a Deus. Ouviu glória a Deus ali? Então, existe um labor para preparar um banquete, certo? Aí as pessoas falam com ela: você gosta que as pessoas falam: ai, que delícia, me dá receita. Ai, quero fazer isso lá em casa também, achei tão gostoso, né? A gente não fica assim trocando receita, a gente gosta. Ai, meu Pai do céu. Aí o Espírito Santo falou para ela: o meu povo não gostou da comida que eu preparei para eles hoje. Que não serviu nem um aleluia, nem um glória a Deus. Ninguém estava lá com o cara que estava gostoso. Irmãos, por exemplo, se você comer com a Kiki ela come assim. Kiki
aqui, eu vou dispor. Nossa, isso aqui é comida da realeza. Que delícia, é o céu. Meu Deus, ele vai preparar. Cada mastigada é uma glória. Glória assim, entendeu? Você entende que nós estamos aqui sentados na mesa que o Senhor preparou? É o Espírito Santo, irmãos, que está falando conosco porque Ele é tão bondoso. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Obrigada, Jesus. É isso aí. É isso. Que tudo que a gente faça seja assim, orando e para Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, a serpente não poderia impedir aquilo que o Senhor faria, porque naquele caos, naquela separação, naquela confusão toda, sabe o que Deus via, Fábio? Deus via você. Deus via os meus filhos. Deus via vocês, meus amados irmãos. Deus via uma família linda, unida, de muitos irmãos semelhantes ao nosso irmão mais velho, o nosso Rei e Senhor Jesus. Glória a Deus. Por isso, Deus prometeu enviar o Messias. Essa profecia de Isaías foi profetizado pelo próprio Deus. Sabe o primeiro missionário, o primeiro embaixador de boas novas, o Deus Todo-Poderoso. E olha assim, gente, a gente pensa que Eva se deu mal na situação lá, né? Agora você vai ter filho com dor. Que é isso? Nada disso, irmãos. Do ventre da mulher saiu aquele que esmagou a cabeça da serpente. Isso não foi punição, isso foi redenção, irmãos. Glória a Deus. A gente, mulherada, gera vida. Olha isso. Viu, homens? Não é uau? Você tem uma mãe? Não diga uau. Você mamou no peito de uma mulher? Diga glória a Deus. É isso, irmãos. Maravilhoso. Redenção. Obrigado, Jesus. Deus enviou, prometeu enviar o Messias, e Isaías reforçou essa profecia, essa palavra de Deus, a boa notícia. E aí o que aconteceu? O nosso irmão mais velho, que não era como o irmão mais velho da parábola do filho pródigo, ele veio nos resgatar. Então, meus irmãos, o plano de Deus de reconciliar com Ele todas as coisas na centralidade de Jesus está em pleno vigor, em plena execução. Um plano misterioso, maravilhoso, cheio de ação. É só você ler a Bíblia, cheio de reviravoltas. A Bíblia é esse livro cheio de histórias surpreendentes. Ai, eu amo a Bíblia, irmãos. Ó, a gente fica assim, sabe? Eu e o Espírito Santo, tá? Eu tô lá e eu leio alguma coisa assim, eu falo alguma coisa. Aí eu pego a Bíblia e falo, ai meu Deus, ai Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Ame a palavra de Deus. Deus está vivo aqui nas letras grandes da Sagrada Escritura. Glória a Jesus. Então, se você examinar a palavra de Deus, você vai descobrir que Deus anda desenrolando o seu plano, viu? Então a gente já passou a Gênesis, Deus fez aliança com Adão lá, não deu certo, deu ruim, Adão não rolou. Não, aliança quebrada, faliu. Aí Deus destruiu tudo, blá, blá, blá. Aí chegou o dilúvio, Deus tinha feito aliança com que outro cara? Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Né? Deus fez com Noé, deu certo? Deu certo, irmãos, a aliança com Noé? Meu
Espírito Santo querendo dar, sim, fazendo um sermão. Glória a Deus, Senhor. Então, você acha que Deus se surpreendeu com Noé também? Aí você vai lendo o livro, aí que acontece, Deus faz amizade com um cara. Deus encontra um cara lá e faz amizade com ele. Qual é o nome desse cara? Abraão, exatamente. Deus entra numa amizade com Abraão. Numa amizade porque Deus é relacional, irmãos. Diga, Deus é relacional. Deus não é assim, a estátua que você fica lá e dorame e ele não corresponde, nada disso. Deus é relacional, Ele se comunica conosco, irmãos. E você sabe que Abraão, antes de ser Abraão, ele era descendente de quem? Ele era descendente de quem? O Noé tinha 3 filhos que foram para a arca. Qual é o nome dos filhos? E Abraão era descendente de qual desses filhos? Quem falou? Sem, exatamente. É por isso que o povo judeu é chamado de semita. Por isso que tem o antissemitismo. É um antagonismo contra os descendentes de Sem, certo? Muito bem. A Bíblia diz, esse livro cheio de histórias vibrantes, maravilhosas, que Deus fez aliança com Abraão e prometeu para ele que ele ia ser pai de nações. Só tinha um probleminha assim. Só um probleminha. O cara era velho e ele ia casar com uma mulher que era sério. Assim, mas não, tudo tranquilo, irmãos. Nada, né? Irmãos, vocês percebem quando Deus gosta de um drama? Deus gosta de uma história dramática, irmãos. Ele curte coisa impossível. Falar de coisa assim normal, Deus fala, é igual você. Comigo eu sou os impossível, né, meu filho? Você acha que eu tenho tempo para fazer o seu serviço? Faz o seu serviço. Que eu faço mesmo. Qual que era o serviço de não precisa responder, tá? Qual que era o serviço? Olha, a gente que tá esperto. Pois é, irmãos. Irmãos, é tão maravilhoso. A história das histórias que é a palavra de Deus é o enredo de todas as boas histórias. Todas. Quem assistiu Cinderela e aquele Cinderela de, sei lá que é do vestido azul, sabe? Ai, como que ela vive maravilhosamente feliz com seu pai, sua mãe, sua casa maravilhosa, com as borboletas cantando. A criação, irmãos, ó. Canta aquela magia, coisa linda. Gênesis, ó, Éden. Ela morava no Éden. De repente, acontece o quê? A queda, uma catástrofe. Morte. A mãe dela morre. Isso é a queda, tá? Aí depois, meus irmãos, desenrola todo o rolo lá que você sabe, né? É o sufoco do povo. Aí passa pelo deserto, meu pai do céu. Aí desobedece, não sei o que lá. E tem toda aquela situação que é a redenção, tá? Vamos pular, né? Que a gente não gosta muito dessa parte. É a nossa parte, mas a gente não gosta muito dela, né? A gente só tá pensando em viver uma feliz sabatina de cristal, meu Deus! Não é nisso que a gente tá pensando? Você não tá pensando nisso quando eu assisto um filme 500 mil vezes igual criança? Aí eu coloco as partes que eu mais gosto, pô. Mas galera, eu quero ver aquela parte de novo, aquela parte de novo. Aí sempre eu quero ver o baile. Você entendeu? O baile é o quê? Casamento é a consum. O que é o casamento, irmãos? Entende? Todas as boas histórias têm esse enredo do livro. O livro que escreveu o nosso mundo. Mesmo as pessoas mais antagônicas à palavra de Deus, é inevitável. Se ela não viver na ordem criacional, a vida não funciona, irmãos, é desespero. Porque é o Senhor que determina a ordem da realidade. Não é um homem com sua rebelião, nem um capeta com as suas astúcias. É Deus. É Deus. Aleluia. Então o plano segue. Deus visitou Abraão. Abraão, que não é bobo nem nada, o que ele fez? Churrasco. Fez churrasco para Deus. Almoçaram. Gênesis 18. O pastor franziu aqui a testa. Irmãos, isso aqui. O pastor franziu a testa. Isso daqui, irmãos, é uma forma romanceada, tá? Tá lá, ó. O Abraão falou assim: vai lá, mata o bezerro, tá? Não é heresia, não, tá, irmãos? Eles almoçaram, teve hospitalidade.
18, verso 14. A gente está em Gênesis ainda, meu Deus? Não, mas calma, tá? É domingo de Pentecostes. Agora uma varoa cheia do Espírito, não ungida, com voz poderosa, vai ler Gênesis 18, verso 14. Não tem ungidas aqui? Olha os meninos. Não, tô chocada agora. Silêncio. A Vanessa, levanta, por favor. Lê com a sua voz. Ungida. Tudo bem, ungida, tá tudo certo. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. De novo. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Aleluia! Pergunta para o seu irmão: existe alguma coisa impossível para o Senhor? A Bíblia diz que o que Sara fez? O que Sara fez? E quando ela foi questionada sobre isso, o que ela disse? Eu não vi, não. Gente, a Sara é a gente mesmo. A gente mente na cara de Deus. A gente riu, Deus viu e a gente falou pra ele que a gente não riu. A gente fica sabendo. Não ri, não. E o que aconteceu? A promessa se cumpriu no tempo determinado. Isaac nasceu. Glória a Deus. Bom, vamos para a minha história. Deus faz um pedido estranho para Abraão. Deus, como diria a filósofa Carol, é complicado. Irmãos, a filósofa é aquela deu. Se você pedir conselho para mim, ela vai olhar para você assim: complicado. Deus pede algo estranho e complicado para o seu amigo. Deus queria saber onde estava o coração de Abraão. E Deus falou para ele: olha aqui, meu amigão, pedido de amigo, hein? Meu Deus, eu quero que você vá sacrificar Isaac lá na montanha, lá em Moriá. Quero que você acabe com a sua alegria. Eu quero que você caia com a sua esperança. É isso que eu quero para você. Eita Deus! O que Abraão fez? Mas quem foi com ele? Isaac foi um moço, né? E foi. Quem foi também? O filho. Isaac foi andando caminhando com as pernas dele, né? Os estudiosos dizem que ele era um adolescente. Já podia assim, carregar o feixe e já tinha, certo? E você sabe que Abraão é velho, né? E será que Isaac podia dar um perdido no pai depois de velho? O quê? Comigo não morreu, mas o pai tá doido, né? Dá uma rasteira no pai, legítima defesa, tá tudo certo aí. Perna pra inteiro, não foi? Mas irmão, sabe o que a gente passa desapercebido? É que a fé não era só de Abraão. A fé era de Isaac também. Porque Abraão cumpriu o dever de casa. Ele instruiu o seu filho na sua própria fé. Não era somente o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac também. Aleluia! Entende? Entende a sua responsabilidade, pais? Quanto aos nossos filhos, o nosso Deus é o Deus deles também. Muito sério. Gênesis 22. Quem vai ler? Deixa eu ver agora. Um adolescente alfabetizado. Aleluia. Gênesis 22, verso 11 e 13. Com voz forte, né? A palavra diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes.
A palavra de Deus está em? E já venceste o? Tipo, já game over. Já. É a coisa acabada. Já venceste. Olha que da hora. Quantos jovens tem aqui? Já derrubando aqui. Davi, derrubador. Tá certo isso? É, né? Que derruba gigante. Sei lá, qual é a palavra? Derrubador de gigante. É tudo franguinho? Obrigada, Jonatas. Isso, aleluia. Gênesis 22, verso 11 ao 13. Irmãos, ele vai ler na voz dele. Vocês precisam fazer silêncio. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres com arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Aleluia! Glória a Deus! Todas as vezes que você lê lá no Velho Testamento o anjo do Senhor, refere-se a aparições do Senhor Jesus no Velho Testamento. O anjo com a letra maiúscula, sabe? É sobre Jesus que o texto está falando. Quem falou com Abraão aqui foi o próprio Jesus. Agora presta atenção nisso. Jesus viu em Isaac a sua própria imagem. A imagem do filho obediente. A imagem do filho obediente de Abraão apontava para o filho obediente de Deus, que é o nosso Rei e Senhor Jesus. O anjo do Senhor falou: Isaac, você não vai morrer não. Sou eu que vou. Meu Deus. Porque ainda que Isaac estivesse disposto a morrer, crendo que talvez ressuscitaria, sei lá, dos mortos, o sacrifício dele, ainda que genuíno, não seria perfeito. Não seria satisfeito pela ira de Deus, porque ele nasceu em pecado, tal qual qualquer um de nós. Não seria um sacrifício suficiente. Ele era pecador. É como se Jesus falasse assim para Isaac: sabe, Isaac, antes de você me amar, eu estou vendo que você me ama, eu te amei. É isso que o Senhor fala para todos nós hoje, irmãos. Antes que você me amasse, e ainda que você me ame com esse amor de 1,99, eu sempre te amei. Eu sempre te amei. Aleluia. Irmãos, ao ler isso, ao nos relembrarmos dessa história, que é tão conhecida de todos nós, nós podemos perceber uma coisa: que fé é um negócio que mexe com o coração de Deus, irmãos. Porque fé diz respeito à confiança. Quando você acredita em alguém, você está dizendo que você conhece o caráter daquela pessoa. Não é tão ruim quando alguém desconfia de você? Talvez a pessoa não te conhece o suficiente. E hoje os relacionamentos são baseados, infelizmente, em desconfiança. Está cada vez mais difícil confiar nas pessoas, não é verdade? Não entre o povo de Deus, amém? Não entre o povo de Deus. Quando a gente crê e age como quem crê, nós estamos dizendo para Deus: eu conheço o seu caráter. Eu sei que o Senhor é fiel. Eu sei que o Senhor é bom. Eu não entendo essa circunstância difícil, mas eu sei que o seu bom plano está em ação. Eu sei que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que eu não ame a Deus como eu deveria amar. Deus é bom, meus irmãos.
quem crê está honrando o Senhor, está glorificando o seu nome, está declarando: só o Senhor é Deus, Ele é o grande eu sou, o Todo-Poderoso, e nada e ninguém escapa do controle das suas mãos. É isso que nós declaramos quando nós movemos o coração de Deus, como Abraão. E aí, o que acontece? O que aconteceu? Você já sabe, mas antes eu queria ler um texto aqui. Você sabe que teve uma ocasião, quando Jesus estava encarnado, ele ficou admirado? Vamos ler. Eu vou falar nome então. Vida, você pode ler para nós Lucas 7:9, por favor. Enquanto ela vai localizando, eu vou dar o contexto. O centurião romano falou para Jesus: eu não sou digno que você entre na minha casa. Jesus, o sem teto, eu não sou digno que você entre na minha casa. Reconhecendo a distância que havia entre ele, um centurião humano, e o Messias. Reconhecendo a autoridade de Jesus, ele diz: mas fala só uma palavra. Se o Senhor falar só uma palavra, meu osso ficará curado. E aí a isso o Senhor Jesus responde assim: e ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta. Jesus ficou admirado, porque ele não tinha achado nem entre os seus compatriotas, o povo judeu, o povo que recebeu a lei do Senhor, ele não tinha achado entre este povo uma fé como a deste centurião. Abraão é chamado de o pai da fé. Ele viu o dia do Senhor lá no Monte Moriá. Quando entre os arbustos ele viu o cordeiro que apareceu ali para ser sacrificado no lugar do seu filho, para substituir Isaque. Jesus me substituiu. Jesus te substituiu. E aquele cordeirinho lá em Gênesis estava dizendo o que ia acontecer lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. Glória a Deus! E Jesus falou sobre isso, irmãos. Glória a Deus. Uma coisa também que você precisa atentar é que o cordeirinho chegou nem atrasado, nem antes, nem tarde. Ele chegou na hora, entendeu? Vai ser só na hora, irmãos. Deixa você ficar ansioso. Não vai ser nem na hora que você quer, nem lá. Vai ser na hora, na plenitude de Deus, no kairos de Deus, né? Deixa eu ler para nós. João 8,56. Jesus falando isso que eu estou falando aos irmãos. Aleluia. Abraão, o pai de vocês, se alegrou por ver o meu dia, viu e se regozijou. Aleluia. Você imagina, irmãos? Abraão ia matar o próprio filho em adoração a Deus, e ele viu aquele pranto, aquela dor no coração dele ser transformado numa festa de provisão da bondade do Senhor. Com certeza ele se alegrou e se regozijou, vendo ali o cordeiro sendo imolado no lugar do seu filho. Glória a Deus. É esse Messias que Isaías profetizou no capítulo 61. É sobre este plano. Você percebe? Deus está desenrolando o seu plano. Depois que o Senhor, teve aquele tempo de amizade com
Era para libertar um pessoal que estava escravizado há 400 anos. Qual é o nome desse cara? Eles eram amigos. A Bíblia diz que eles falavam tipo face a face. Pai da glória, meu Deus do céu. E ele era de carne e osso, né? Tem um mistério que a gente precisa descobrir como é que é esse negócio. Não é? O meu Pai do céu. Pois é. Ele era amigo de Moisés. E aí tudo começou com um certo anjo com letra maiúscula. O anjo do Senhor falou com ele por meio de uma... Lembra? A sarça, não é a sardinha, não, tá, irmãos? No meio da sarça. Parece? Lá no monte Oreb, essa sardinha. Lá no... Parece? Parece. Pois é, irmão, não é. A sardinha. Glória a Deus. Então o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça que ardia e não se consumia, e ele se identificou como quem? Você lembra? Quando ele falou, quem que eu vou falar? Que me mandou, blá 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 blá. Eu sou. E você sabe quem se identificou como eu sou? Hã? Que você lê para nós? João 8:28, o mesmo capítulo do tio Ken. João 8:28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Sabereis que eu sou. Davi, lê para mim João 8:58, por favor. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou. Aleluia! Antes de Abraão nascer, antes de Abraão existir, eu sou. Aleluia! O nosso Rei e Senhor Jesus aparecendo lá, figurando no Velho Testamento, porque o testemunho de Cristo é o Espírito da profecia. No tempo do juízo, Gideão viu o anjo do Senhor. O anjo do Senhor apareceu aos pais de Sansão. Josué viu o anjo do Senhor, príncipe do exército do Senhor, que ele se apresentou dessa maneira. E no tempo dos reis, irmãos, ó, já no tempo dos reis, eu dei uma cortada. Deus fazendo alianças com o seu povo, fez aliança com Moisés também. Agora Deus faz aliança com um homem, um rei, segundo o coração de Deus. Qual é o nome desse rei? Davi. O Senhor falou para ele que não faltaria um rei que se assentaria no seu trono. Deus fez uma aliança com Davi, dizendo que o reino de Davi seria um reino eterno. E você sabe, né? Na plenitude dos tempos. Queria ler só esse versículo aqui, antes de a gente chegar na nova aliança. Mateus 11:17. Quem gostaria de ler? Tem que ser rápido. João. Mateus 1:17. Mateus 1:17. Pode ler. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 do exílio da Babilônia até Cristo. Aleluia! O Senhor manteve a sua aliança com o seu povo, com o propósito de ter um povo só dele. Desde o Velho Testamento esse plano vem desenrolando. E Jesus é descendente de Abraão, Jesus é descendente de Davi. E algo muito importante, irmãos. Jesus é descendente de Davi por adoção. Olha que interessante. O pai adotivo de Jesus era... Quem era da tribo de Judá? José. Até nisso o Senhor teve o cuidado de se identificar conosco. Porque
Jesus era um filho adotivo na sua forma encarnada, enquanto nós, na nossa forma encarnada, vamos recebidos na família de Deus. De que maneira? Por adoção. Ai, meu Deus, entendeu? Até nisso não tem problema nenhum, gente, ser filho adotivo. O filho adotivo tem os mesmos direitos do filho natural. E Jesus provou isso, porque ele recebeu a herança paterna de ser da tribo de Judá por adoção. Uau! Glória a Jesus! Maravilhoso, irmãos. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por nos adotar, por nos incluir na sua família e na sua herança. Antes de chegar na nova aliança, você sabe que no tempo dos profetas agora, sabe quem viu o anjo do Senhor? O imperador Nabucodonosor. Ele olhou numa certa fornalha que ele tinha jogado certos jovens que amavam a Deus, que não se dobraram. Aí ele falou assim: eu estou vendo um quarto homem, ele tem aspecto dos deuses. Quem estava curtindo lá um bronze que não foi bronze? Quem foi lá fazer o calorão na fornalha? O anjo do Senhor, o nosso Rei e Senhor Jesus. Aleluia! Então você está entendendo porque o testemunho de Cristo é o Espírito da profecia? Glória a Deus. Então, na plenitude dos tempos, aquele que já existia, o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, porque Deus já sabia tudo que ia rolar. Na plenitude dos tempos, ele encarnou, ele assumiu a nossa natureza para ser o nosso substituto perfeito, para ser o sacrifício perfeito e agradável, para pagar a dívida que nós jamais poderíamos pagar. Do ventre de Maria nasceu aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Maria, jovenzinha, foi escolhida. Você sabe, ele nasceu lá em Belém, né? No Promatre. Foi, não foi, não. Ele era muito mais pobre. A gente canta assim, né? Um bebezinho nasceu pobre como eu? Não. Ele era muito mais pobre do que eu, irmãos. Eu nasci no hospital. Você também. A amiga quase nasceu no carro, mas estava indo para o hospital. Que ela tem com pressa de inaugurar um. Jesus nasceu, foi acolhido, o Rei do Universo, naquela manjedoura, lá no estábulo, em Belém. Ele abriu mão da sua condição de Deus. E a gente não consegue abrir mão de pouquíssimas coisas. O plano de Deus está desenrolando. Lucas 2:40. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça de Deus. A graça de Deus estava sobre ele. Sabe o que é essa graça? É o carisma. A graça de Deus é a unção. É a unção do Espírito Santo. A graça de Deus estava sobre ele. Por que isso? Porque Jesus abandonou a sua condição de Deus e viveu aqui, irmãos, como qualquer ser humano, como eu e você, capacitado pelo Espírito Santo de Deus. É isso. Não era, mas era Jesus. Você já viu alguém falando assim para você? Mas eu não sou Jesus, né? Eu não consigo. Eu não sou Jesus, né? O que Jesus? Mas eu não sou Jesus. O que Jesus tinha é o que está disponível para mim e para você. O carisma, a graça, o Espírito Santo que nos foi dado como selo, como garantia, até que a gente entre de posse definitivamente da nossa herança. Então você já sabe, Deus abriu mão da sua glória e viveu normalmente como nós. Por isso que quando ele tinha 30 anos, o que aconteceu com ele? Ele foi batizado. Fábio, você pode ler Marcos 1, do 9 ao 15, irmãos? A gente já está quase em algum lugar.
Marcos 1, do 9 ao 15. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Você é meu filho amado, em quem você me agrada. E logo o Espírito o conduziu ao deserto, onde ficou durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso... Tá bom, só tem. Glória a Deus. O Espírito Santo desceu como pomba, como símbolo de que ele estava sendo selado. Ele foi para o deserto. Antes de iniciar o seu ministério público, Jesus foi levado para o deserto para ser totalmente preenchido, meus irmãos, para que ele saísse de lá no poder do Espírito Santo para anunciar as boas notícias. E nisso nós vemos o cumprimento da profecia de Isaías. Os primeiros versos: o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu estou falando ungido, porque ele me ungiu para pregar. O que Jesus saiu do deserto para pregar? Pregar boas novas aos quebrantados. O que é quebrantado, gente? Gente quebrada. É isso. É gente que está precisando. É gente que se coloca nesse lugar de mendicância, lugar que nós temos abandonado. E não sei porquê, irmãos, porque nós somos isso. Nós somos gente quebrada, que precisa de Deus desesperadamente. Nós precisamos voltar para este nosso lugar de gente quebrada, dependente, de gente que precisa desesperadamente da intervenção do Senhor na vida, de gente que é incapaz de lidar com a sua vida sozinha. É para essa gente que o Senhor saiu a pregar. Pregar o quê? Boas novas. E aí não só isso, enviou-me a curar. Não era só pregar, não. Quem estava de cara com Jesus e era curado, meus irmãos. Curar, vem ação, tá? É Marcos, assim, tudo é um atrás do outro, é alta velocidade, adrenalina total. Curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos. Porque o diabo aprisiona as nossas mentes, aprisiona o nosso coração, aprisiona a nossa jornada. E o Senhor faz o quê? Quebra as correntes, Ele quebra as cadeias, Ele nos torna livres para correr a carreira que nos está proposta. E aí, não, Senhor, meu Deus do céu, libertação aos cativos, por liberdade são gemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor, a proclamar o jubileu, as dívidas, os escritos de dívidas, todos eles foram rasgados na cruz do Calvário, zerado. O nome saiu do SPC de Deus, glória a Deus. E não só isso, você recebeu crédito ilimitado de graça. Não é cheque especial, não é um cartão de crédito com um limite alto, é ilimitado, é uma fonte inesgotável, irmãos. Meu Deus. Apregoar o inaceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Você viu? O dia do Senhor é um dia feliz e triste. Grande e terrível. Então, à medida que uns recebem, são jubilados, outros são o quê? Condenados. Quando rejeitam a mensagem, quando não dão ouvidos àquilo que está sendo ensinado. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos colocamos debaixo de juízo de Deus na hora do sermão? Porque Deus está falando e a gente está o quê? Ignorando.
consolar todos os que choram. Você vê que já o céu, isso aqui é o céu na terra, irmãos. É um pequeno céu, a startup do céu. Aleluia! E pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Meu Deus, é o fim da depressão. Aleluia! A vida que se chamem carvalhos de justiça. Eu pesquisei lá na internet a árvore mais velha. Diz que no Chile tem uma que chama barbárvore. Não, acho que essa não é no Chile. Essa daí chama. Como que fala vô em espanhol? Abuelo, é isso. Tem uma árvore muito milenar no Chile que chama abuelo. Ai, que fofo! Irmãos, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia! Quantos carvalhos de justiça tem aqui nesta tarde? Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor, o Rei da glória. Aleluia! 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 Glória a Deus. Então, você que gosta de ação, você não gosta daquelas coisas melodramáticas igual dele. Eu gosto de melodrama, gosto de tudo. Gosto de todas as histórias. A história de Deus é assim, cheia de ação. E aqui você só vê o verbo, é pregar, enviar, proclamar, apregoar, consolar, colocar, pôr. Meu Deus do céu, é ação, 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 ação. Viu que Deus não tem nada com preguiçoso, né? E como que é? Na sua força, na sua habilidade, nas suas competências? Não! No poder do Espírito Santo que nos foi dado. No poder do Espírito Santo, Jesus saiu para fazer tudo isso aqui. E olha, trabalho pra caramba. Meu Deus do céu. Aí ele falou assim, não vou dar conta sozinho, vou chamar uma galera. Vou chamar uns parça. Glória a Deus. Então Deus escolhe os seus discípulos e inicia o seu ministério público. No poder do Espírito que estava sobre ele, qual ele estava totalmente preenchido. E você vê que ele não ficava assim, fui cheio no deserto, agora nunca mais vou orar, né? Só vou falar com Deus quando eu voltar, né, Pai? Cumprir a missão. Nada disso, irmãos. Jesus toda hora sumia. Jesus vazava. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Se foi, tá lá o pai dele. Deixa eles lá. Aí procuravam Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus estava fazendo o que tinha que fazer. Então, ao invés de você ser presente o tempo todo, fica um pouco ausente também, irmão. Vai ter com Jesus, vai dar suas escapadas. Você, eu vou dar uma escapadinha para descansar. Oxi! Dá para dar uma escapadinha bem mais perto. Você entra no quarto. Entra no quarto. Aí fica lá, né? Aquela comunhão. Você sai de lá. Jovem, ó, cara brilhando, ó, a pele. Não, mas pode continuar consultando a Alessandra, não há problema. Mas, amém, irmãos? Há um lugar de descanso eterno para o povo de Deus. Mas esse lugar de descanso já está disponível hoje, na comunhão com o Pai, na comunhão com o Filho, na comunhão com o Espírito Santo de Deus. Jesus começou a andar por lá, Paulinho começou a fazer a bagunça dele, que ele gosta. Lucas 7, 20 ao 23. Daniel, você pode ler para nós? Lucas 7, verso 20 ao 23. Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos, expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João: Voltem,
contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Aleluia! Aleluia! Até o 27. Até o 20. Você leu até qual? 23. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios. Então me digam, o que foram ver? Um profeta? Sim. E eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o mensageiro, disse Deus. Eu enviarei adiante de vocês para preparar o seu caminho. Aleluia! 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 No poder do Espírito Santo, o Senhor está recrutando novos mensageiros que vão preparar o caminho para a segunda vinda do Senhor. Qual é a mensagem desses mensageiros? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que é arrepender, meus irmãos? É ficar triste? Claro, pode acompanhar uma tristezinha assim. Mas arrependimento tem mais a ver com ação do que com sentimento. Tem a ver com mudança de vida. Tem a ver com você estar indo para um lugar e você fazer a conversão. Você vai mudar o seu caminhar para um novo destino. Essa é a mensagem de Jesus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Chegado o reino dos céus chegou o jubileu, pessoal! Chegou o ano aceitável do Senhor! A mensagem do Senhor para nós é essa: seja livre dessas coisas que estão te prendendo, porque Jesus está aqui para te libertar. E se Jesus te libertar, você vai ser livre. Você pode ficar sem pornografia sim, jovem, ou homem ou mulher, porque isso está atingindo todo mundo. A gente pode viver. Você que não é casado pode viver sem intimidade sexual, sim. Você pode. No poder do Espírito. Você pode ser um funcionário honesto, sim. Ainda que todos são desonestos. No poder do Espírito Santo. Você pode ser tirado de besta, idiota, tonto. Sim. No poder do Espírito Santo. Porque a gente está servindo o propósito de outro reino. O reino do Senhor não é deste mundo. Porque nós conhecemos a verdade nos libertou. Nós não precisamos dar satisfação para a nossa carne, nem para o mundo. Nós não devemos nada para eles, porque Jesus já pagou a nossa dívida. Nós podemos descansar, porque aceitamos o convite dele: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e abatidos, tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para as vossas almas. Aleluia! O Jesus encarnado trouxe o céu para a terra, ainda que em uma versão pocket, né? E aí o que acontece, né? Você sabe que acontece coisa diferente, né? Jesus causou um monte de controvérsia, quebrou os protocolos, abalou o sistema ficou doido, né? Jesus, o que é isso? Como assim? Sabe deu pane? Deu pane, pessoal. A inteligência artificial enlouqueceu diante do Cristo. Enlouqueceu tudo, burlou todas as coisas. Porque Jesus era diferente. Então as autoridades religiosas e políticas não podiam suportar isso, né? Quem que é esse neguinho branquelo, amarelo, não sei, que está causando aqui em nosso meio? Possivelmente neguinho, né? Lá no Oriente, sol e deserto e tal. Hã?
O jovem Galileu estava causando. Irmão, você acha que você vai? Jesus viralizou. Como é que fala aqui? A pessoa viralizou, né? Jesus viralizou. Não tinha pessoas assim, vocês viram o certo Galileu ali que está nascendo? Não, a gente precisa ir lá, pessoal. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem Galileu. Vocês não sabem, né? Tudo no tela. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. É do padre essa música, vocês não sabem. Gente, o sermão lindo, Padre Zezinho. O Paulinho quis ficar por baixo, porque eu nem sei a música do padre. Não, irmãos, é isso. O jovem Galileu viralizou. Todo mundo queria saber sobre o tal do jovem Galileu. Todo mundo queria ir atrás, é por isso que ele juntou multidões, pessoal. O que está acontecendo ali, gente? A Cafarnaum, vamos para Cafarnaum. Ai, agora Galileia, vamos para Nazaré. Gente, Jesus não tinha um minuto de paz, igual os outros falam agora, né? A Bíblia diz que o cara não tinha tempo nem para comer, por isso que ele tinha que sumir. Ai, o que aconteceu com Jesus? Jesus vazou. Gente, vazei-me. Entende? Pois é, Jesus está causando lá. A gente já está no Novo Testamento, calma, já está acabando, certo? Jesus tinha um propósito dentro de tudo isso e uma missão: obedecer ao seu Pai, obedecer o clamor do coração do Pai. Quem vai ler? Em voz... Não precisa ler, não. Vamos falar todos juntos? João 3,16. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Jesus veio com propósito. Jesus não deixou Isaac ser imolado, mas Deus não poupou seu próprio filho. Isaías, profeta mais messiânico do Velho Testamento, diz, Isaías 53, 10, 11: Todavia o Senhor agradou Noé, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Aleluia! Essa era a missão do Filho: obedecer ao Pai, e ele só foi capaz de cumpri-la por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo, o mesmo Espírito que foi dado a nós. Jesus ressuscitou no terceiro dia, como é conhecido de todos nós. Ele ressuscitou como primogênito dentre muitos irmãos. O nosso irmão mais velho fez a parte difícil. Não tem nada difícil para a gente fazer agora, irmãos. Jesus fez a parte difícil. Ele nos salvou e nos reconciliou com o Pai. E Ele dividiu conosco a sua herança. E depois, o que Ele fez? Ele subiu aos céus. E Ele confiou a nós a conclusão da missão. É a vez da igreja agora, irmãos. Até Jesus pronunciar novamente aquelas palavras que Ele disse na cruz. Chegou o tempo. A obra está concluída. Está consumado. Jesus vai pronunciar isso de novo, irmãos. Jesus subiu ao céu com um clamor, uma oração que precisava ser
sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós para sempre. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Você pode se colocar de pé? Deus respondeu a oração de Jesus. Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando pois se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí, que estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Aqueles 120 irmãos, aquela confusão de línguas, não era Babel, não era confusão, era mensagem, era revelação. Deus estava revelando as boas notícias a todos os estrangeiros reunidos para a ocasião daquela festa, vindo de todos esses lugares, para receberem as boas notícias. E assim o ministério da igreja inicia, irmãos. Assim, aquilo que é a nossa missão se inicia. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelaram uns aos outros: que dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Aqui tinha gente zombando, aqui tinha gente que não estava entendendo, aqui tinha gente que não estava percebendo. Então, irmãos, é natural que isso aconteça. Os indiferentes estarão presentes, mas isso não deve nos desanimar, irmãos. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo essa a terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão.
profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora nós podemos cumprir a missão, porque o Espírito Santo já foi derramado. Ele nos concede poder, Ele nos concede autoridade. Sim, Jesus disse: foi-me dada autoridade nos céus e na terra. Portanto, não! Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Em breve, o Messias, Isaías 61, virá para completar a sua obra. Na consumação de todas as coisas, o grande finale do plano eterno de Deus, que na verdade é o começo, é o recomeço, aleluia, na presença do Deus Todo-Poderoso. Enquanto isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos exercendo o tríplice ofício do nosso irmão mais velho, reis, sacerdotes e profetas. Sim, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo, o Senhor. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva do Senhor, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos vocês ungidos do Senhor são reis. Todos vocês ungidos do Senhor são sacerdotes. Todos vocês ungidos do Senhor são profetas. Profetas para anunciar as virtudes do Senhor. E o final, o final, meu Deus, o final. Apocalipse 19. Aleluia! O verso 10 e 11 da profecia de Isaías, como depois dessas coisas, depois de como nosso irmão mais velho, nós obedecemos e cumprimos a missão, depois dessas coisas, depois da plenitude dos gentios, depois que lá em Israel o Senhor, os servos do Senhor clamarem: bendito, 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 bendito o que vem em nome do Senhor. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Saiu a voz do trono, exclamando:
muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos e exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa já se preparou, a esposa se ataviou, pois lhe foi dado o vestido de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo com letra minúscula: recebe bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vem, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus e o espírito da profecia. Apocalipse 22. Eu, João, o amado, eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vem, não faça isso. Eu sou teu conservo, os teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Adora a Deus. Adora a Deus. Disse-me ainda: não segue as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas roupas, aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, a estrela que Balaão viu de longe. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve, diga: vem, vem. Aquele que tem sede, aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Irmãos, depois você medita sobre isso lá na tua casa. Lucas 12:49, marca para você ler depois. Jesus disse: eu vim para incendiar a terra e gostaria que ela já estivesse em chamas. Eu vim para incendiar a terra e gostaria que ela já estivesse em chamas. Quando você é possuído por esse calor, por esse amor da missão do nosso Pai, o Pai de Jesus, que é o nosso Pai, você quer que as pessoas sejam incendiadas, não tem jeito. Você quer que as pessoas ardam em chamas. O próprio Jesus diz: eu vim para incendiar a terra. Eu gostaria que todo mundo já estivesse pegando fogo. Eu gostaria que você tivesse um fogo queimando no seu peito, que não te dá descanso, nem de dia e
e nem de noite. Ah, como eu gostaria que no peito dos meus filhos tivesse um fogo que não dá descanso, que queima de dia e de noite, e que ele se colocasse nesse lugar e dissesse: deixa queimar, Jesus, deixa queimar. Eu estou queimando de amor pelo meu Senhor, e se você encostar em mim, você vai pegar fogo. Não é um fogo que bombeiro seja capaz de apagar. Em nome de Jesus, que todos vocês, meus irmãos, ponham-se em fogo ardente, fogo inflamável, que você dê choque por onde quer que você passar, que o seu desejo de ser cheio de Deus te dispare a cumprir a missão. Cheios do Espírito e em missão. Quem gostaria de ter o coração ardendo?